Estamos aqui a falar da angolanidade muito no que concerne, principalmente pelo facto de termos, ou seja, o debate começou por os questionamentos que o Mos Khalifa tem estado a fazer de um tempo a esta parte com relação às origens de Adalberto Costa Júnior, até que o ponto é que a nossa terra devemos permitir que certos indivíduos devam concorrer para o cargo mais alto da nação, que é o do Presidente da República. Então, com base nisso, nós temos aqui uma série de vídeos. Eu vou passar o primeiro vídeo, depois vou pedir a vossa opinião. Cada um vai ter 4 minutos para falar sobre o mesmo. E depois, então, desses vídeos, vamos abrir o debate. Vamos aqui para o primeiro vídeo, por favor. São do cidadão angolano, que a própria Constituição do MPLA tem, foi escrita por mim e entregue pelo nosso secretário de Negócios Estrangeiros, Tony da Costa, ao Dr. Mário Soares, em 75, no Albor. Não definia o angolano como mulato, como branco, como preto. Definia o angolano como aquele que ama Angola e luta por Angola. Mas eu considero profundamente que cada grupo tem de definir os seus próprios interesses dentro de Angola. Tem de defender os seus interesses, tem de torná-los legítimos aos olhos da nação. Angola Quiloane, vou começar por si. O que é que tem a dizer com relação às falas do histórico, não é? Jonas Savimbi, que dizia que aquilo que o MPLA tinha na sua Constituição como definição de angolano, ou da angolanidade, da angolano, vamos assim dizer, foi produzida por ele e através do seu ministro das Relações Exteriores, o Toninho Fernandes da Costa, e pronto, mas ele diz que foi ele que definiu. Isso é uma coisa do passado. A definição que ela aí apresenta não é que consta hoje na Constituição da República, mas, por favor, com relação às palavras de Jonas Malheiro Savimbi, naquilo que toca à angolanidade. Quer ouvir novamente? Quer ouvir novamente? Não, está tudo bem, está tudo bem. Conheço as palavras de Jonas Malheiro Savimbi. 4 minutos, agora que nós estamos a dar 4 minutos, já, por favor. Sem problema. Conheço as palavras de Jonas Malheiro Savimbi e, para ser franco, respeito. Mas hoje em dia o angolano não é apenas isso que Jonas Malheiro traz ali. O angolano não é apenas o cidadão que luta por Angola. Porque se olharmos nesse quesito da luta por Angola, eu vou lhe garantir que eu estou diante de um colega de painel que não luta pelo povo angolano. E eu posso provar isso em áudio, que o meu colega de painel disse mesmo para mim: eu não luto pelo povo angolano. Eu não luto pelos partidos políticos. Eu não luto por isso, por aquilo. Eu luto pela verdade. A pergunta é: a verdade é o quê? Em política, pelo que eu sei, as pessoas precisam ter uma ideia e defender alguma coisa. Defender alguma coisa o quê? Precisam defender o povo. Quando Jonas Malheiro disse aquele que ama Angola e luta por Angola, não está a falar uma Angola de nome, está a falar uma Angola de pessoas físicas. Está a falar uma Angola de pessoas físicas. Por que eu estou a dizer que está a falar uma Angola de pessoas físicas? Porque é necessário nós começarmos a perceber aquilo que nós falamos às outras pessoas. Eu fiquei triste ouvindo do meu colega de painel que não luta pelo povo, não luta pelos partidos, não luta por... E eu até, na minha argumentação, eu disse: essas pessoas estão a falar apenas por fé. Tipo, sentiu a fé que Adalberto não é angolano e para ele, na fé dele, está certo. Ele e o ala dele estão a se levar que não, Adalberto não é angolano. Porra, você está pensando o quê? Aqui é na casa da mãe Joana. Você sai lá do Brasil, sai dos Estados Unidos da América, vem cá juntar-se aos teus povos angolanos. Está a dizer que cresceu no Kazenga? Eu cresci no Rocha, eu cresci no Prenda, eu cresci no Xabá, eu cresci no Catambor, eu cresci no Golfo 2. E vamos falar do Kazenga, eu também cresci no Kazenga. Entende? As pessoas que você vai falar são pessoas que eu conheço muito bem e que conhecem Angola Quiloane. E tu estás a dizer, por teres cantado uma música: Zé Du sai do poder, ou quero que fulano morre, acha que você fez alguma coisa pelo país. Você não fez muita coisa, você simplesmente expressou aquilo que estava dentro. Sim, mas e se calhar você expressou isso pelo povo, não pela tua fé. Como é que está no teu tempo? Angola Quiloane, basta só um pouco, estás a sair um pouco da caixa, mano. Vê se acertas aí um pouco. Deixa-me pôr aqui na outra. Vamos por aqui. Sim, vamos... Só para ver se... Tá melhor assim? Tá melhor. Quantos minutos é que está a faltar? Está a faltar 2. Tens mais 2 minutos. Mas Angola Quiloane, nós temos muito tempo à nossa frente. Mas se pudeste cingir naquilo que são as palavras do... Quer dizer, o que pensas sobre as falas de Jonas Savimbi, para depois entrarmos no debate onde Angola Quiloane vai poder exteriorizar tudo aquilo que tem com relação ao seu oponente, por favor. Tá bom, ok. Eu penso que Jonas Malheiro Savimbi precisava dos angolanos. Precisava dos angolanos na luta da frente, como hoje eu e muitos outros políticos precisamos dos angolanos.
Nós precisamos de todos os angolanos a lutarem por Angola. Jonas Savimbis deixava claro que todo aquele homem que luta por Angola, respeita a terra sagrada deixada pelos nossos antepassados, esse homem deve ser chamado e deve ser visto como angolano. Hoje, eu vejo... Oh, tá ligando, tá mais pra que tá só me tirando coisa. Mas então... Consegue me ouvir mais Angola? Sim, conseguimos ouvir perfeitamente, conseguimos ouvi-lo perfeitamente. Ok, vou de novo. Então, ali se percebe claramente um guerrilheiro que está a chamar a atenção dos seus compatriotas que, olha, lutem comigo e vocês serão considerados nacionalistas. Isso são artimanhas que os políticos utilizam. Mas, atenção, eu respeito as palavras de Jonas Malheiro Savimbi. Na situação a que vivia, na situação a que estava a discutir direito da terra e na situação também que nós devemos ser seletivos em perceber o que Jonas Savimbis queria com esses angolanos que lutariam por Angola. Quer dizer que o podia se mobilizar, então eu posso ser da UNITA. O negro podia se mobilizar, então eu posso ser da UNITA, então eu posso lutar ao lado de Jonas Malheiro Savimbi. E isso aconteceu. Tá bem, agora que lá está, os 4 minutos... Isso deve ser respeitado. Tá bem, isso deve ser respeitado, os 4 minutos passaram. Vamos aqui passar para o Moça Khalifa. Não, agora que lá isso deve ser respeitado, mas não é... Agora que nós, os 4 minutos passaram, vamos agora passar para o Moça Khalifa. O Moça Khalifa, 4 minutos para si também. O que é que tem a dizer sobre as falas de Jonas Malheiro Savimbi? Porque ele diz que a definição da angolanidade foi ele que criou e passou para o MPLA, e o MPLA, por sua vez, inseriu na Constituição, na altura. Por favor. Vamos lá. Eu acho que quando a gente não discerne, começamos a usar palavras pejorativas para se autodesqualificar, não para desqualificar alguém. Quando o irmão diz que eu disse não luto pelos angolanos, pelos partidos políticos, mas pela verdade, eu acho que o nosso querido jovem ouviu, mas não compreendeu. Ele deve entender que todo mundo consegue ler, mas nem todos têm a compreensão do que está a ler, porque requer interpretação. Todo mundo consegue ouvir, até o rato. Você na cozinha joga uma panela, o rato escuta e foge. Então isso é sistemático. Ouvir é sistemático. E quando estamos nesse estágio, é uma demonstração de inconsciência coletiva e de não discernimento constante. Quando eu disse, e eu vou repetir, não vou retirar, porque eu sou um homem de fé, não luto pelos angolanos, sistematicamente estou a respeitar a escolha diversificada de cada angolano. Por quê? Porque quando você tenta impor, defender alguém sem te permitir assim fazer, você está a ser um corrupto. Eu disse não luto pelos angolanos, porque nós não temos a cultura realmente de ouvir a verdade. Então, se você traz uma verdade que não é padrão, as pessoas te desqualificam. Mas lutando pela verdade é fazer a mesma coisa que os profetas fizeram. Tá bem, mas Khalifa, uma mensagem. Vamos já para as palavras de Jonas Savimbi, por favor, porque o teu tempo está a passar, os 4 minutos. Isso é uma coisa que depois podes rebater mais tarde. Tá bom, obrigado, mas agora, sim. Sobre o Jonas Savimbi sempre foi um apressado. Ele fez uma lei e não sequer fez uma diferença de quem pode ser, de quem não pode ser. Então, na pressa, ele queria se parecer o mais inteligente, mas acabou cometendo um erro, e esse erro fez o MPLA fazer uma revisão na Constituição. Por isso que angolano realmente não é o que o Jonas Savimbi descreve, é aquilo que está na nossa Constituição, e nós vamos falar sobre quem é angolano, quem não é angolano, quem pode ser, quem não pode ser. Porque existe 2 tipos de angolano. Tem um angolano de primeira e tem um angolano de segunda. E assim é a nossa Constituição. Mas vamos falar sobre isso lá em frente, como você mesmo disse. É isso. Temos aqui outro vídeo. O livro que contém os acordos de Bicesse é este. Uma cópia com o governo português, outra com o presidente dos Santos, e a terceira é esta que estou a mostrar esta tarde aqui no banco. Não há quarta. Não há a quarta cópia, só há 3. E é importante neste momento, para sermos sinceros, para com a história da nossa própria terra, agradecermos o papel que Portugal desempenhou, ao mesmo tempo dizermos, porque eu sou assim, eu sou, antes de mais nada e sobretudo, eu sou nacionalista e eu sou patriota. Para mim, acima da Angola não há mais nada. A UNITA ganha as eleições em setembro de 1992. A cooperação comigo não é fácil.
A cooperação comigo não é fácil. Eu ponho em primeiro lugar os angolanos, em segundo lugar os angolanos, em terceiro lugar os angolanos, em quarto lugar os angolanos. Depois eu não sei onde ficam, os outros deviam ficar nas suas terras. Bem, vamos começar pelo Mos Khalifa. Mos Khalifa, isso aqui estamos quer dizer, a contextualizar o nosso debate. Novamente, Jonas Malhoa Savimbi, primeiro apresentou a definição de angolanos, que angolanos eram todo aquele que ama e luta por Angola, mas aqui o Jonas Savimbi, no mesmo discurso, diz que uma vez que chega ao poder, estava-se a referir às eleições de 92, se a UNITA ganhar, a cooperação com ele seria muito difícil. Primeiro, quer dizer, para ele, acima da Angola não há mais nada. Em primeiro lugar o angolano, em segundo lugar o angolano, em terceiro lugar o angolano, em quarto lugar o angolano, e depois os estrangeiros, eles é que sabem, deviam ficar em suas terras. Suas palavras, por favor, Mos Khalifa, 2 minutos para estas falas, sim, 2 minutos apenas do Mos Khalifa, para essas falas do Jonas Savimbi. Eu acho que o Jonas Savimbi tinha deficiência de controle emocional. Ele, quando ficava ao lado da população, acabava se emocionando e falava coisas sem sentido. É assim. O Savimbi tem que entender que a Angola é um país multiétnico, de diversidade de grupos culturais. O Brasil e os Estados Unidos é um país multirracial, onde o indígena foi exterminado, então trouxeram povos de todas as partes do mundo e colocaram ali. Naquele país não existe um cidadão nativo, porque são todos filhos de estrangeiro. Então, essa lei em que o Jonas Savimbi diz não se define o angolano, é para país multirracial e não multiétnico. Nos países multiétnico é aquilo que eu estou a dizer. Vamos aqui explicar quem é um angolano de primeira, quem é um angolano de segunda. Aí o Jonas Savimbi acaba entrando em contradição quando o mesmo diz que não se define o angolano como preto, nem como branco, nem como lado. Significa que 12 estrangeiros que virem para Angola fazerem filho, o Jonas Savimbi pode expulsar essa gente, se essa gente conseguir ter mais condições financeiras. Logo aquele angolano que nasceu aqui e foi registrado como angolano, e os seus pais que são estrangeiros vão ser expulsos, porque para ele o angolano em primeiro lugar, o angolano em terceiro lugar, o angolano em segundo lugar. Mas que angolano está a se referir? Está a se referir o angolano de origem. Que angolano de origem? Aquele cujo avô, o pai, os tios, os trisavós são angolanos. Esses que não podem sair. Mas aquele filho de estrangeiro que aqui nasce, que a Constituição considera angolano, esse angolano pode ser expulso. Enquanto pequeno, ele tem que voltar com seus pais nas suas terras. Porque já que ele diz, e o resto que fica nas suas terras. É isso. Angola Quilões, por favor, 2 minutos também para si. Eu, na verdade, me fez aqui uma confusão. Nós estamos aqui num debate por conta de um rapaz ou um senhor que é tido como estrangeiro, porque os seus pais são estrangeiros. Mas agora o meu colega de painel acabou de falar aquilo que é o normal. Eu fico a me perguntar, estamos aqui a fazer o quê? Porque o maior debate que está a nos levar a esse tema hoje é uma coisa simples. Ele alega que Adalberto Costa Júnior é filho de um pai português, uma mãe cabo-verdiana, e ele não pode ser angolano por conta disso. Mas ele acaba de dizer que 2 estrangeiros que vêm em Angola e fazem um filho, aquele filho angolano vai ser expulso. Esse é o meu colega de painel a perguntar. Pô, agora eu fico a me perguntar, que merda está a acontecer aqui? Número 1. Número 2. O que o Jonas Malheiro disse ali, está claro. Que ele vai priorizar primeiro o angolano, depois o angolano, terceiro o angolano, e os outros deviam ficar nas suas terras. O que é que ele está a dizer? Está a dizer o seguinte: aqueles angolanos que lutaram, aqueles angolanos que nasceram, aqueles angolanos que se identificaram com a causa, com o local, por isso é que ele disse não tem nada acima da Angola, não tem merda nenhuma. Angola, não tem nada vamos só controlar a linguagem, por favor, para não ser repetitivo, depois a malta acabar por ir num espaço que qualquer linguagem vai ser aplicada, por favor. Tá bem, muito obrigado. Não existe nada acima da Angola. Significa o quê? Todos aqueles que são tipificados como angolanos, dentro do direito, dentro daquilo que é Estado, porque ele disse, venho a ser presidente, venho a vencer. Então ele está dizendo, dentro de uma constituição de Estado, ele vai valorizar primeiro o angolano, depois o angolano, terceiro o angolano, milho angolano, e os outros deviam ficar nas suas terras. É um conselho que ele dá. Ele não está a ser maluco, não está a ser não sei o quê. Não, aliás, ele ali está a falar uma coisa que eu falaria, que qualquer um que realmente quer defender o angolano falaria. Porque essa conversa de que não... Não, é isso.